Domine, humilitate devotionibus, ut sacrosante Romane Ecclesia, concedat Pontificem, illum tua immensa pietas, quiet Dio in nos studio, semper tibi placitus, et tuo populo, pro salubri regimine, sit assidue ad gloriam tui nominis reverendus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Episcode Beati Pauli Apostoli Alepremus. Fratres, adeamus cum fiducia tronum gratiae, ut misericordiam consequatur et gratiam immediatus in auxilio opportuno. Omnis nunque Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur, illisque sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis, qui condolere possitis ignorat et terra, quoniam et ipse circundatus est infirmitate, et proctere adebe, quem ad modum pro populo, ita etiam et prosemetim su offerre pro peccatis, nec quisquam sumit sibi honorem, sed mi vocatur a Deum, tanquam amaro, sic et Christus non semetim sunt clarificati, ut Pontifex fiere, sed locutus est a Deum, Filius meus est tu, ego diege lumite, quem ad modum et in alio loco dici, tu es sacerdos in eternum, secundum ordine Melchisedec, quindi emus cardis tuem, preces supplicationes quia Deum, vi possit illum salvum facere a morte, cum clamore valido et lacrimis offerens, exauditus est pro sua reverencia. Deo gratias. Amen.
Hoje nós estamos celebrando essa missa, a intenção da eleição de um novo comando pontífice. E enquanto nós celebramos aqui essa missa, a noite avança na cidade de Roma, certamente o sono já se apodera dos senhores cardeais, hospedados na casa de Santa Marta, dentro dos rumos do Vaticano. Os cardeais dormem, certamente com grande, quase que aflição, com um sentimento de grave responsabilidade. Amanhã pela manhã, reunidos na Basílica de São Pedro, para oferecer a Santa Missa, também nessa intenção pela eleição do comando pontífice, e à tarde entrarão todos em conclave, cantando a ladainha de todos os santos, implorando o auxílio celeste, nesta hora período muito grave e de grande responsabilidade para os 133 eleitores que amanhã começarão a votar a eleição do novo Papa. Nenhum conclave da história tem o peso que o conclave desse ano tem. Nós estamos em pleno ano jubilar, estamos em um ano santo. É a segunda vez na história que um conclave acontece durante um ano santo, durante um ano jubilar. O último foi em 1700. E é histórico, é importante, não apenas por essa efeméride, mas pela atual situação da Igreja. Existe um peso muito grande colocado nos ombros do próximo Papa. Em 2005, foi o meu primeiro conclave, eu tinha 15 anos. Eu me recordo que a imprensa, a Igreja, a sociedade, falavam já da grande responsabilidade do Papa, que naquele momento deveria suceder imediatamente o grande Papa São João Paulo II. Havia ouvido alguns dias antes, 17 dias, se não me memória, separam a eleição a morte de João Paulo II, a eleição do seu sucessor. E era de fato um momento importante na vida da Igreja. Quem sucederia o Papa São João Paulo II? Em 2013 foi também um conclave muito especial. Pela primeira vez na era moderna, pela primeira vez, depois de muitos séculos, um conclave que se reunia para eleger o sucessor de um Papa vivo. Bento XVI, grande Bento XVI, havia renunciado ao ministério petrino, notícia que pegou de surpresa o mundo inteiro, e a Igreja rezava para que a transição fosse feita de modo pacífico. Era tudo muito novo para nós naquele momento. Agora, a situação é, digamos, mais natural. O Papa morreu e a Igreja, a pessoa dos cardeais, vai eleger um novo Santo Papa. Mas nenhum dos conclaves anteriores, repito, tem o peso que esse conclave tem. Agora nós estamos, se já em 2005 estávamos, agora não muito mais, na era da informação rápida, que as pessoas todas têm sua opinião para dar, e o próximo Papa já chegará, de algum modo, rejeitado. Parece que o nosso modo de conceber a política entrou também no nosso modo de conceber este ofício. A imprensa nacional e internacional, a mídia como um todo, apresenta a eleição de um Papa como um fato político, como uma briga entre facções, como uma disputa entre, para usar uma expressão da política moderna, entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas. E às vezes nós também acabamos entrando nessa mentalidade, esquecendo-nos
daquilo que rege o conclave, a ação do Espírito Santo. Ao fim e ao cabo, nesses próximos dias, um novo sucessor de São Pedro será eleito. Nós veremos o balcão da Basílica de São Pedro, após o sinal de fumaça da Capela Sistina, após os sinos da Basílica confirmarem a fumaça branca. Nós veremos um cardeal assomar ao balcão da Basílica e anunciar o nome de batismo do novo pontífice, do cardeal, que foi eleito Papa, e o nome papal, o nome com o qual o Papa será conhecido. Nós o veremos pela primeira vez. E o que é que nós veremos? Um homem que, a partir daquele dia, renunciou de um modo todo especial a si mesmo. Porque se é verdade que nós padres renunciamos a muita coisa na vida, se é verdade que os bispos e os cardeais renunciaram a muita coisa na vida privada, a sair com os amigos, aquilo que naturalmente a gente espera da vida normal das pessoas, nada bom, algo muito natural, algo necessário para a vida humana, para a sanidade desses homens. No balcão da Basílica de São Pedro nós temos um homem que provavelmente não voltará para casa, para a sua casa. Um homem que não voltará como antes para o convívio dos seus. Um homem que, se ainda tem família, com os seus cardeais da santidade bastante avançada, dificilmente terá um relacionamento mais intenso com seus familiares, como talvez tivesse quando era cardeal. Um homem que já não verá clero da sua diocese com a frequência com que via antes. Um homem que falará para o mundo, sua voz ecoará no mundo inteiro, mas que de algum modo se anula por completo e se aniquila para fazer a vontade de Deus. É impressionante como nós católicos, e esse é um traço muito distintivo da nossa fé, o apreço que nós nutrimos pela pessoa de Deus. Eu me lembro, quando eu era criança, e nós assistíamos à transmissão da missa do Galo, naquela época o Papa era o grande São Paulo II. Meu avô, Tércio, fazia com que nós nos ajoelhássemos para a bênção do Papa, mesmo pelo TV. Tamanha era a sacralidade da figura do sucessor de São Pedro. Eu me lembro, em 2013, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, eu vi pessoalmente o Papa. Me lembro da comoção, me lembro da emoção interior de saber estar na presença do sucessor de São Pedro, de um homem que, para além da sua identidade humana, carregava o peso da igreja inteira, uma grave responsabilidade. Pedro estava entre nós. Me lembro das vezes que fui ao Vaticano, me lembro da primeira audiência geral de que participei na Praça São Pedro, Divina Providência, fiquei bem próximo ao Papa, aqui na parte de cima, bem próximo, do lado do ambiente onde fica o Santo Padre. Independente da pessoa, impactava a figura do Papa. Um homem a quem o Senhor confiou as chaves dos céus. Tu és Pedro. Durante as grandes liturgias da Basílica de São Pedro, é isso que o coro canta quando o Papa entra na Basílica. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. O Papa, mais que pessoalmente, como nos diz a carta
Papa deve se compadecer dos ignorantes e errados, porque também ele está rodeado de fraqueza. Um Papa que também tem ele próprio graves fraquezas. Não precisa olhar muito longe. Caso não somos nós também absolutamente rodeados de fraqueza, o que poderíamos esperar do Papa na perfeição desumana, expectativa desumana de perfeição? Papa, mesmo pessoalmente fraco, carrega em si toda a força de uma rocha. Um Papa não está posto no trono de São Pedro para emocionar ou para agradar. Essa não é a função de uma rocha. A missão de uma rocha não é agradar ou emocionar. A função de uma rocha não é cativar, mas dar sustento, oferecer apoio, sustentar o edifício da igreja. Hoje, como paróquia, nós nos reunimos para esta missa, na qual a nossa intenção se une à intenção da igreja. O que é que nós podemos pedir a Deus, ao rezar pela eleição do Papa? O que é que os fiéis devem desejar do seu pontífice? Em primeiríssimo lugar, que ele seja fiel a Jesus Cristo. O Evangelho, na missa de Paulo VI, domingo passado, o Evangelho do sábado da oitava da missa tridentina, o sábado final da missa, apresenta no capítulo 21 de São João aquela tríplice pergunta do Senhor a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Nesses próximos dias, um daqueles cardeais, mas ainda não sabemos quem, mas Deus já sabe, um daqueles cardeais vai ouvir interiormente essa pergunta: tu me amas mais que esses? E interiormente, quando os votos começarem a ser contados e a maioria de 2 terços dos votantes for se confirmando, certamente ele ouvirá interiormente o seu nome e a pergunta: tu me amas mais que esses? E interiormente ele responderá: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor dirá: apacenta as minhas ovelhas. O que nós devemos pedir a Deus, nós não podemos exigir nada. Tudo é graça. Mas nós podemos pedir a nosso Senhor com humildade, com grande caridade, com grande espírito cristão, pedir a nosso Senhor que nos dê um Papa segundo o seu coração. Eu vos darei pastores, diz o Senhor, pela boca do profeta Jeremias. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão na justiça e no direito. Eu vos darei como pastor, diz o Senhor. Eu vos darei um Papa segundo o meu coração, vos apacentará como verdadeiro pastor, que vos conduzirá à verdade do Espírito Santo, não à mentira do nosso tempo. Porque a grande tentação da igreja, nesse momento histórico, nesse momento em que acontece esse conclave tão importante, a tentação que assola a igreja é conformar-se ao mundo. E há vozes dentro da igreja que dizem: o Papa deve agradar ao mundo. Deus nos defenda de um Papa que cuide de agradar ao mundo. Porque quando um Papa, um bispo, um padre ou um fiel agrada ao mundo, nós podemos ter a certeza absoluta que desagradou a Deus, que ofendeu a Deus, que traiu a sua missão, que negou a Cristo, que fugiu na hora da agonia, que negou-se pelos seus pés lavados pelo Senhor.
que vai se tornar, nós veremos o nome papal que vai assumir. O cardeal, o homem, o indivíduo, talvez de algum modo nos escandalize, talvez o seu jeito não nos agrade. Isto é irrelevante. O que importa é que Pedro, seja ele chamado Inocêncio, Gregório, Pio, João, Paulo, Alexandre, Pedro, o que importa é que Pedro nos confie na fé. E é isso que nós pedimos ao Senhor hoje. Que a luz do Espírito Santo, nessa missa oferecida ao Divino Espírito Santo, missa que invoca as luzes do Espírito Santo sobre os cardeais da conclave, e que gesto bonito nosso, enquanto os cardeais dormem em Roma, nós pedimos ao Espírito Santo que faça descer o orvalho da sua graça sobre aquelas mentes que agora repousam. Que amanhã, a partir de amanhã, nos dias, enquanto durar o conclave, os cardeais tenham diante de si, deverão prestar contas a Deus no seu nome. O cardeal não vai se aproximando, chega a hora de votar, sai com sua cédula na mão, escreveu ali o nome do candidato, escreveu ali o nome de um irmão cardeal que ele considera apto, ou talvez menos indigno, de exercer o mundo escrutivo, vai com o voto alto. Diante do altar, ele diz que tomando Cristo como testemunha, Cristo, que há de me julgar, diz o cardeal, declaro que dou meu voto àquele que diante de Deus reconheço ser o mais apto para esse Deus. Nessa hora, a política se dissolve. Os conchavos humanos que existem e são naturais desaparecem. Nesse momento, o elemento humano dá lugar à graça divina. E Deus saberá tirar, como sempre faz, um bem extraordinário, apesar da nossa malícia. Que o voto dos eminentíssimos seus cardeais seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, dizia o Papa Bento XVI, que era cardeal, o Espírito Santo aponta uma faísca. Esses dias de congregações gerais, os encontros dos cardeais, vai ficando cada vez mais claro para cada um deles. Eu tenho que votar aqui, ou eu tenho que votar ali, analisando a situação da igreja. E foram quase 15 dias, praticamente 15 dias de congregações gerais, para que os cardeais pudessem pensar quais são os desafios, como que nós vamos responder, como que o próximo Papa vai responder. E as notícias que nos vêm das congregações gerais são muito bonitas, muito encorajadoras. Os cardeais dizendo, falavam entre si. O cardeal, quando assumiu o púlpito, tomava o microfone para falar, dizia ao Senhor, que será o Papa, que está aqui entre nós, em primeiro lugar, prestamos obediência. Estaremos aqui para apoiar. Já tratava um deles como futuro Papa, e assim será. Dali, naquele breve, 133 milhões sairão dos sucessores do Pedro. E diziam, Santo Padre, olhando para os seus irmãos cardeais, sabendo que um deles será o lugar de Cristo, Santo Padre, tome tal providência, esteja atento a essa necessidade, olhe pelos desafios, promova a unidade da igreja, a igreja que hoje, talvez mais do que qualquer outro tempo, a igreja está dividida, a igreja está, não sou triunfando a palavra, mas polarizada. Uma das primeiras responsabilidades do Papa é devolver a unidade da igreja, permitir, no dizer do Papa defunto, que todos têm lugar de cidadania da igreja, todos,
martirizar aqueles que buscam a verdadeira fé, aqueles que buscam a sua conversão, aqueles que amam sinceramente a Deus, aqueles que querem mudar de vida. Que Deus nos conceda, repito, pastor segundo o coração de Jesus. Esta é a nossa prece. Nós, ovelhas do rebanho do Senhor, nós não somos ovelhas do rebanho deste ou daquele Papa. Não existe igreja deste ou daquele Papa. Existe a igreja de Cristo, da qual o Papa é chefe visível. Um Papa deve compreender muito claramente que a igreja não lhe pertence. Quando morrer, a igreja não vai meter no seu caixão, não vai nos bolsos da sua batina. A igreja permanecerá, porque não lhe pertence. As ovelhas continuarão a sua marcha para o céu. A missão de um Papa é, durante o tempo que o Senhor lhe concede, no exercício desta missão, apacentar esse rebanho. E nós pedimos ao Senhor, é um Papa que, em primeiro lugar, tendo os pés muito firmes no chão, mantenha o olhar levantado para o alto. E seja capaz de levantar o olhar dos fiéis para o alto, tirando-nos deste mundo, transportando-nos para o reino dos filhos de Deus. Que o Santo Padre tenha cuidado, tenha zelo pelas nossas almas. E seja de fato um pastor digno não apenas do nosso respeito e da nossa obediência, mas que ele saiba, pela sua fidelidade, conquistar o nosso afeto fiel. Que Maria Santíssima, invocada há séculos como saúde e salvação do povo de Roma, Maria Santíssima, para que a igreja se volta também nesses dias, ela que é mãe da igreja, nos alcance com sua materna intercessão. Papa segundo o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus vobiscum.
et omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Domine non summinus. Domine non summinus. Domine non summinus. Beato Maria, sempre Virgem, Beato Micael, Beato João Batista, santos apóstolos Pedro e Paulo, ótimos santos cuia pecado nimis conjurazione e verbo e potere, mea culpa, mea maxima, e eu prego Beato Maria, sempre Virgem, Beato Micael, Beato João Batista, santos apóstolos Pedro e Paulo, homens santos e pecado, orai por nós, Deus. Obrigado por esse livro de Deus, e mistificar as festas, educa a vossa vida eterna. Indulgência, la soluzione, la redenzione del peccato del scopo, prima vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum. Domine nostrum Deus, Deus resurrectum, sed tantum inferno sancta. Domine nostrum Deus, Deus resurrectum, sed tantum inferno sancta. Domine nostrum Deus, Deus resurrectum, sed tantum inferno sancta. Dominus
Dominus vobiscum.